Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: Mãe, mãe, eu posso te perguntar umas coisas? A mãe respondeu: Claro, o que está te incomodando, meu filhote? E o bebê disse: Por que os camelos têm córcova? A mãe disse: Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, nós precisamos das córcovas para reservar a água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. E o bebê disse: Certo. Por que nossas pernas são tão longas e nossas patas arredondadas? A mãe disse: Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um, disse a mãe, toda orgulhosa. O bebê respondeu: Certo. Então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham a minha visão. E a mãe respondeu: Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto, disse a mãe com muito orgulho nos olhos. E o bebê respondeu: Tá. Então a córcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto. E os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então, por que diabos estamos aqui no zoológico? Moral da história: habilidade, conhecimento, capacidade, experiência são úteis se você estiver no lugar certo. Onde você está agora? O autor é desconhecido. Olá, eu sou Cristiane de Castro, advogada e diretora social da FEAPAZ SP. É muito bom estar de volta com mais um do Bem Show, programa que te apresenta histórias de pessoas que dedicam a sua vida a fazer o bem. A Federação das APAES do Estado de São Paulo tem a honra de ter como convidado de hoje o Antônio Severino dos Santos. Ele que é conselheiro regional do Vale do Ribeira e presidente da APAE de Cananéia. Muito bem-vindo, Severino. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade e espero contribuir com esse programa tão importante para os objetivos da Federação e das APAES. Que bom, com certeza. Severino, e você está na APAE há mais de 10 anos como associado. Em 2017 assumiu a presidência. Conta para a gente um pouco como é que você chegou na APAE de Cananéia. Eu era gerente do Banespa em Canané no início de 88, quando começaram as atividades para fundar a APAE aqui em Canané. Depois eu fui a São Paulo, perdi um pouco de contato, mas voltei em 2001 e aí definitivamente eu comecei a participar das atividades da APAE como associado. E a partir de 2017 eu ingressei na diretoria e espero continuar enquanto eu tiver possibilidades de fazê-lo. Que coisa boa. Então ficou no sangue, ficou aquele desejo de voltar e realmente está aí firme, né? E conta para nós uma coisa, o que a APAE hoje ela representa na sua vida? Eu vejo como uma oportunidade que eu tenho de contribuir para a missão da APAE, que é lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Canané é uma cidade relativamente com muitas pessoas nesta situação e o poder público sozinho não consegue contribuir. Então, a APAE, penso eu, pode melhorar ainda mais, mas ajuda bastante nesse aspecto. Severino, e falando assim em gestão, a gente sabe da nossa missão e você destacou muito bem fazer defesa dos direitos das pessoas com deficiência e para que a APAE faça isso, precisa trabalhar muito essa questão de gestão para ter os serviços bem estruturados. Qual foi o maior desafio que você já teve até agora na gestão da APAE? Eu tenho aqui na cidade o apoio muito forte da prefeitura. Nós não conseguimos trabalhar, desempenhar as nossas funções sem o apoio da prefeitura. Mas, ainda assim, a gente vê a necessidade de aumentar o apoio, de ter mais recursos, porque nós temos hoje somente 25 usuários e já sabemos que tem mais de 100 pessoas que necessitam do trabalho complementar da APAE. Então, um dos desafios também é ampliar os atendimentos, não é? Exatamente.
Perfeito. E para vocês que nos acompanham, não saiam daí. O bate-papo está muito bom e a gente volta já já. Estamos de volta com o Do Bem Show e agora nós vamos conhecer um pouco mais do Severino. Severino, você é casado aí com a Gilmara há 24 anos. Conta um pouco aí como é que você conheceu sua companheira e qual que é o segredo para um casamento de mais de 2 décadas. Então, como disse no início, eu trabalhava no Banespa e numa manhã de dezembro de 1987 eu estava trabalhando, fazendo uma compensação, e toca o telefone e era uma moça que eu não conhecia, dizendo que queria conversar comigo, porque tinha um provável interesse no namoro, coisa parecida. Uau. Eu não conhecia a pessoa, mas marcamos esse encontro em que ela faltou, ela não compareceu. No dia seguinte, ela ligou na mesma hora, e aí sim nós nos encontramos na praça por volta de 7h30 da noite, e aí começamos um namoro, assim, de forma bem inicial, assim, naquele tempo, os tempos eram outros, ela era menor de idade, inclusive, e eu, gerente do banco, eu tinha preocupações com relação a isso. Depois ficamos noivos, entre namoro e noivado durou cerca de 10 anos. Nós nos casamos em julho de 1997 e estamos casados até hoje. O segredo para manter o casamento é solidariedade, compreensão, paciência, muita paciência e o respeito mútuo que um deve ter pelo outro. Não podemos, casados, não podemos tomar certas atitudes, ter certos comportamentos que a gente não gostaria que o companheiro ou a companheira fizesse. Severino, sua esposa foi bem determinada, essa história é muito legal. E também você é pai da Gláucia, e a paternidade com certeza muda muita coisa. Conta pra gente o que a paternidade representa para você. Eu tinha uma preocupação com relação a isso, porque a paternidade representa a perpetuação da espécie, a perpetuação do nome da gente, né, a história, a tal da árvore genealógica. Então, a Gláucia representa a continuidade na minha vida, porque é a minha única filha. Eu não tenho outros filhos. E a sua família, ela participa, Severino, das ações da Pai de Cananéia? Você conseguiu envolvê-los também? Sim, a família da minha esposa, Gilmara, ela é muito grande, é uma família tradicional aqui na cidade, veio lá da Ilha do Cardoso, que na década de 60, a Ilha do Cardoso era muito produtiva, então a minha família, através das minhas cunhadas, das minhas sobrinhas, elas nos ajudam naqueles eventos que a Pai faz. Lamentavelmente agora, por conta da pandemia, não estamos fazendo atividades públicas, mas eles sempre nos ajudam
com essas atividades, além de serem também contribuintes associados da APAE. Que bom, você acabou aí contagiando todos para o bem, para vir aí para o grupo apaiano e fazer a diferença. E nós vamos fazer um pequeno intervalo, só rapidinho, e voltamos já já. Estamos de volta com o Severino, homem do bem, que dedica parte da sua vida à APAE de Cananéia e também às APAEs da região do Vale do Ribeira. Severino, você é professor aposentado e a gente sabe que no Brasil a educação ela é pouco valorizada, né? E conta pra gente, assim, o que, na sua visão, o que deveria ser feito para termos uma educação com mais qualidade? Doutora Cristiane, eu fui professor primário lá na década de 70. Cheguei a lecionar para crianças desde a primeira série. Naquela época não havia creches como há hoje, que as crianças vão para a escola muito cedo. Naquela época, as crianças iam para a escola a partir dos 7 anos. Sequer sabiam escrever, sequer tinham sanitários em casa. Então, a gente precisava ensinar tudo. E, portanto, eu tenho uma experiência de cerca de 50 anos lá da escola antiga, e eu percebo que o que falta hoje na escola é um pouco de recursos bem empregados, de pessoas comprometidas com a escola e a cobrança para que os alunos, de fato, eles se interessem pelo conhecimento que o professor ensina. Hoje a gente percebe que o desrespeito aos professores, a falta de comprometimento dos alunos em aprender, atrapalha um pouco o desenvolvimento escolar. Alguns me criticam porque eu entendo que deveria ser importante, deveria ser considerado como uma coisa necessária a cobrança do professor, a capacitação do professor e a cobrança do aluno também. O aluno hoje, ele, se for à escola, passa de ano, se não for, passa também. A gente vê, infelizmente, uma qualidade dos textos dos nossos alunos hoje, e até de profissionais, de alguns profissionais. Eu também sou advogado e conciliador e mediador aqui no Fórum de Cananéia e no Sejusc de Registro, e a gente vê alguns textos que são sofríveis. Precisaria um melhor investimento e uma melhor cobrança na educação. Se conseguirmos começar amanhã a melhoria da educação, daqui a 50 anos teremos um país melhor do que temos hoje, penso eu, com respeito às opiniões contrárias. É muito verdadeiro isso, né, Severino? Política pública você não começa agora para ter resultados imediatos, né? É uma plantação de uma boa semente para que ao longo prazo a gente alcance aí o fim almejado. Agora me diz uma coisa, você acredita que a baixa remuneração dos professores ela compromete muito essa qualidade na educação?
Eu penso que sim, porque com todo respeito aos professores que permanecem, alguma parte deles, não são todos, eles não se preparam, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e a coisa vai piorando cada vez mais. Penso também que os bons profissionais são atraídos pela atividade privada, muitos saem do país, e aí a gente acaba tendo uma perda de qualidade na nossa educação. Eu peço desculpas aos professores que, embora dedicados, eles não atendem a essa condição que, penso eu, é muito importante para o bom desenvolvimento da educação no país. Eu falei rapidamente sobre essa questão de remuneração, mas a gente sabe que são vários fatores que contribuem para que a gente tenha resultados ruins, né? E você mesmo colocou essa questão de analfabetismo funcional, compromete diretamente a questão de textos e tudo mais. E eu também acredito muito que a gente precisa, enquanto cidadão, né, cobrar mais daqueles que nós colocamos nos cargos públicos, mais cuidado com a educação, porque é a educação que determina a qualidade de tantas outras políticas e a qualidade de vida da população, não é? Exato. Eu acho que, claro, todos precisamos de rendimentos, de renda, né, para a gente viver, para a gente nos alimentarmos, nos vestirmos, e então é necessário que o professor seja bem remunerado. Mas eu sei que há professores que são abnegados, que fazem, embora percebendo poucos rendimentos financeiros, eles ainda assim eles se dedicam à causa, se dedicam à profissão que abraçaram. Eu concordo. Severino, e você também é juiz de paz, você falou, mediador, conciliador e firme aí na seara do direito. Nesse ponto nós, né, atuamos na mesma área, eu também como advogada. E, claro, a gente luta por justiça o tempo inteiro, e é uma luta árdua. E eu quero saber de você quais as lições de vida que você tira trabalhando como mediador, conciliador e como advogado. Muito bem. Como advogado, eu trabalho pouco. Quando jovem, quando criança, eu queria ser engenheiro por influência do ambiente em que eu vivia, que era em Cajati, que é um polo industrial aqui no Vale, em que eu tinha contato com vários engenheiros que trabalhavam na então Serrana, e que era o nome da empresa, Serrana Sociedade Anônima de Mineração. Mas depois as condições familiares, eu não pude cursar engenharia e optei por fazer o curso de normalista, né, que preparando-me para ser professor, que exerci durante 10 anos. Fiz um curso de matemática depois, em Paranaguá, com muita dificuldade, e por conta disso, por ter facilidade com a matemática, e escrever relativamente bem, eu acabei passando num concurso do Banespa e entrei para trabalhar no Banespa em 1976, em Jacupiranga, que é uma cidade aqui próxima. E já era professor de matemática no colégio, já era conhecido, tive a oportunidade bastante estudioso que eu era no começo, eu gostava de estudar, passei nos concursos internos e fui progredindo. Vim aqui para Cananéia, logo com 5 anos de banco, eu me tornei gerente aqui de Cananéia. Depois fui para a auditoria. Aposentado em 2006, eu saí do banco em 2001, mas me aposentei em 2006, resolvi estudar direito, porque lá no meu trabalho na auditoria, eu trabalhava numa área que apurava improbidades administrativas, apropriações indébitas, enfim, eu apurava delitos, porque no banco o elemento nuclear, o elemento que segura o funcionário ao banco é a confiança, porque o bancário lida com o numerário, com o dinheiro dos outros, ele não pode se apropriar de um centavo sequer.
Então, o meu trabalho era apurar eventuais deslizes de funcionários. Aí nesse trabalho, comecei a olhar com um olhar diferente para a área de direito, porque eu achava que se eu estudasse direito, talvez eu pudesse contribuir com alguma coisa, além de contribuir com o conhecimento para mim mesmo. E aí, aqui no Vale do Ribeira, criou-se uma faculdade e participamos da primeira turma de direito, dos quais, dos 120 alunos, 80% tinha acima de 30 anos. Tinha médico, tinha professor, tinha auditor, tinha engenheiro, administrador de empresa. Tinha de todo jeito. Então, fizemos o curso, desses 120, nos formamos em 73, e numa palestra que houve lá na escola, naquelas semanas de direito que as escolas fazem, um juiz, doutor Eurico, eu não lembro o nome todo dele, fez uma palestra e pediu para que nós fôssemos aos fóruns da região aqui, para a gente trabalhar como conciliadores no juizado especial civil. A partir de 2008, eu comecei a ser o conciliador aqui na comarca de Cananéia, no juizado especial civil. E com o advento do novo Código de Processo Civil, que previa a remuneração dos conciliadores e mediadores, eu achei que alguém ia me substituir, mas não consegui até hoje. Então, eu continuo como conciliador no juizado especial, e depois, quando eu me formei em Direito e consegui me tornar advogado, o então Dr. Baiardo Ferreira Brito Júnior, o juiz da época, me convidou para fazer as mediações na área de família. Isso foi em dezembro de 2012, novembro, dezembro, não me lembro bem, mas efetivamente eu fui nomeado em 2013 e sou também mediador, que aí precisa ter um curso superior, a partir salvo engano, de fevereiro de 2013. E eu gosto de fazer esse trabalho, é um trabalho bom, às vezes eu consigo ajudar, e às vezes, como a doutora Cristiane lembrou, eu também sou juiz de paz. Às vezes eu faço o casamento lá e 2 ou 3 anos depois eu acabo tendo que fazer o divórcio aqui. Eu até digo, será que não há uma possibilidade de vocês avaliarem, um compreender o outro, tentar equalizar essa dificuldade de manter o casamento? Às vezes dá. Eu me lembro de pelo menos 3 que eu consegui dissuadi-los do divórcio. Tem um que está até hoje casado, e isso já faz uns 8 anos. E 8 não, faz 6 anos, porque nós estamos em 2021, isso foi em 2015. Então, às vezes a gente consegue e às vezes não, porque o divórcio, quando ele ocorre, geralmente os filhos são as pessoas que sofrem. Então, eu sempre digo, quando você vai cuidar de se divorciar, pense nos filhos, veja se não dá para relevar. Às vezes é um problema que, com um pouquinho de paciência, a gente consegue solucionar sem se divorciar. Verdade. Severino, e falando nessa seara do direito, né, que é algo que a gente tem em comum e gosta, na sua visão, o que mais impede que os direitos das pessoas com deficiência sejam de fato respeitados? A primeira coisa, a meu ver, é o desconhecimento da deficiência. Geralmente a pessoa que não tem deficiência, e todos nós temos uma deficiência dependendo do local em que nós estamos. Por exemplo, se eu estiver num lugar que todo mundo conversa em Libras, eu vou ter dificuldade, porque eu não converso em Libras. Então, o primeiro problema que vejo é que as pessoas que veem o autista ou que veem a pessoa com síndrome de Down, eles acham que a pessoa não serve para fazer nada. E a gente sabe já
quase 4 anos que estou à frente da APAI de Cananéia, eu já percebi que eles são capazes. Basta a gente colocá-los no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa que eles sabem fazer. Não dá para a gente pedir para uma pessoa cadeirante subir uma escada sozinha, não vai dar. Temos que ter a possibilidade ou a acessibilidade. Então, resumindo, penso que a pessoa com deficiência ela precisa ser vista na sociedade como uma pessoa normal, que precisa, que tem as suas necessidades, mas ela é capaz de fazer o que ela faz. Eu me lembro sempre daquele físico inglês, salvo engano, Stephen. Ele, com toda aquela dificuldade que ele teve, ele foi capaz de fazer um belo trabalho, de deixar um legado importante para a sociedade científica e mesmo para nós. Verdade. É um posicionamento que eu também concordo em relação a perceber as potencialidades das pessoas com deficiência. E nós vamos dar uma paradinha, nosso intervalo rapidinho, e voltamos já já com o nosso tradicional ping-pong. Severino, agora eu vou te fazer uma pergunta e você pode me responder apenas com a palavra. Vamos lá. APAI. Inclusão. Família. Base. Religião. Necessária. Uma comida. Um prato de feijão, arroz, um pouquinho de farinha e ovo frito. Uau! Um lugar? Cananéia, cidade que eu adotei e me adotaram. Que bênção. Severino, foi uma delícia esse nosso bate-papo. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história, enfim, né? E compartilhar com as pessoas não só o Severino da APAI, mas também um pouquinho aí da vida, do olhar de família, de tudo isso. Então, eu quero te agradecer imensamente em nome da Federação das APAIs, em nome de toda a rede apaiana, e que em breve a gente possa se encontrar. Obrigada de coração. Eu é que agradeço a oportunidade, doutora Cristiane. Me lembro que quando eu assumi aqui a APAI, a senhora era presidente da federação e através da Fernanda Gomes, nós tivemos todo o apoio. Na época ela era superintendente, nós tivemos todo o apoio e eu consegui fazer um bom trabalho. Reitero os agradecimentos iniciais, reitero a oportunidade que me foi dada. E Cananéia é uma cidade acolhedora, estamos de braços abertos para recebê-los sempre que quiserem nos visitar. Muito obrigado. Que bom. E o Do Bem Show termina aqui. Eu agradeço mais uma vez o Severino e agradeço todos vocês pela audiência e pedimos, né, que nos acompanhe. Na próxima semana tem mais.